Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora vocês vão estar me ouvindo. Eu me chamo Wanda, sou uma das administradoras e tutoras do canal Nosso Quarto de Guerra. Estou aqui para fazer uma breve introdução do livro de Levítico, a qual estaremos ouvindo durante aí um bom tempo. Estaremos com o projeto A Bíblia em Áudios e a introdução de cada um dos livros vai ser feita para que nós possamos juntos entender um pouco o significado de cada um. O título, O título Levítico é uma Septuaginta. O que é uma Septuaginta? É uma designação dada à primeira tradução do Antigo Testamento de hebraico para o grego, tida como realizada por cerca de 70 tradutores, ou seja, ela foi escrita no hebraico, mas traduziu-se para o grego e teve 72 sábios, foi realizada por 72 sábios para traduzir do hebraico para o grego. Então, isso quando você vê escrito Septuaginta nos livros, você vai saber o que significa. Significa que foi traduzido do hebraico para o grego. Por isso, o texto é conhecido como Septuaginta. Então, o texto, o livro de Levítico, é conhecido como uma Septuaginta. Nós temos também a Vulgata, ou seja, que é o latim. A Bíblia ela foi escrita, traduzida em várias línguas, do hebraico para o grego, do grego para o aramaico, do aramaico para o latim, até chegarmos no nosso português, né? Então, tá aí a explicação de Septuaginta, né? E o livro de Levítico é uma Septuaginta. A este terceiro livro da Bíblia, possivelmente para indicar que se trata de um texto destinado de modo particular aos levitas, ou seja, os levitas são quem? O próprio nome Levítico, né? O nome já indica levitas. Levitas hoje, trazendo para os dias de hoje, é quem louva, quem traz adoração para o templo, para as igrejas, e quem leva adoração a Deus e quem leva o povo a adorar. Não era muito diferente nesse tempo, não. Os levitas, eles tinham essa função. Esses estavam encarregados de exercer o ministério sacerdotal e de atender aos múltiplos detalhes do culto tributado a Deus pelos israelitas, né? Então, eles estavam ali responsáveis por cada detalhe do culto, dos cultos feitos pelos israelitas para Deus. Eles estavam responsáveis a ensinar os israelitas a adorarem a Deus. A Bíblia hebraica, conforme a norma observada em todo o Pentateuco, nomeia o livro pela sua primeira palavra, o Aikirá, que significa e chamou. Então, Iaikra significa e chamou. Os levitas, quem são os levitas? Ao ser repartida a terra de Canaã, os levitas, isto é, os membros da tribo de Levi, porque também o nome Levi vem da tribo de Levi, né? Então, esses membros da tribo de Levi, eles receberam em lugar de território 48 cidades para habitá-las, né, repartidas entre as terras atribuídas às outras tribos. Eles, ao contrário, haviam sido separados por Deus para servir-lhe, para cuidarem das coisas sagradas e celebrarem os ofícios religiosos. Esta é a função específica a eles atribuídas, especialmente depois que o culto e tudo que com eles se relacionava foram centralizados no templo de Jerusalém. Na sua maior parte, Levítico é formado por um conjunto de prescrições extremamente minuciosas, tendendo a fazer do cerimonial cultico
como expressão da fé em Deus, o eixo ao redor do qual devia girar toda a vida do povo. Ou seja, o conteúdo do livro de Levítico, ele vem nos ensinando, vem falando como que deveria ser feitas as ofertas, fala das ofertas de manjares, as ofertas queimadas, como que Deus queria receber ali de incenso, porque antes da vinda de Cristo era preciso oferecer-se sacrifícios a Deus, né? Carneiros, cordeiros, bodes sem manchas, né? Cabritos sem mancha nenhuma, sem mácula nenhuma. E os levitas, eles tinham essa função de orientar o povo qual seria ali o que Deus falava, né? Através do profeta, qual seria a oferta que Deus queria para a expiação do seu pecado, ou seja, para a purificação do seu pecado. Então você vai ver muito, muito, muito no livro de Levítico falando de ofertas, de manjares, de queima no altar, o que era para queimar, o que não era para queimar, o que era para ser oferecido, qual parte do animal que era para ser oferecida, qual parte que era desprezada, porque era um momento de louvor e adoração e também de santificação diante da congregação do templo. Este livro ritualista, como eu falei, né, que ele traz muitos rituais, quando a gente começa a ler ele, a gente começa meio que ficar sem entender, porque são muitas instruções de como vai ser o carneiro, de como ele vai ser morto, não pode ser morto à faca, tem que ser degolado, né, ou seja, enforcado. Então são várias coisinhas que Deus vai pedindo. Ah, mas por que Deus pede essas coisas? Para ver a obediência do povo, né? Tudo para ver a obediência nas mínimas coisas. Nós devemos obedecer ao Senhor. Então era um ato, um alto valor, tinha um alto valor religioso, na qual a santidade aparece como o princípio teológico predominante. Jeová, o Deus de Israel, o Deus Santo, requer do seu povo escolhido que seja igualmente santo, ou seja, santo sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Está lá no capítulo 19, verso 2 de Levítico. Em consequência, todas as normas e prescrições de Levítico estão ordenadas com a finalidade de estabelecer sobre a terra uma nação diferente das demais, separada para o Deus, consagrada inteiramente ao serviço do seu Senhor. Por isso, todas as fórmulas legais e todos os elementos simbólicos do culto, vestes, ornamentos, ofertas, que eram, né, as vestes, os ornamentos, as festas, as ofertas, sacrifícios, tem uma dupla vertente. Por um lado, louvar e homenagear devidamente a Deus eterno, Criador e Senhor de todas as coisas, e por outro lado, fazer com que Israel entenda o significado da santidade e disponha instrumentos jurídicos, morais, religiosos para ser o povo santo que Deus quer que seja. Olha aí, então era todo um ritual e nesse ritual tudo que Deus queria era santidade e obediência para que o povo fizesse em cada um desses rituais, né? Hoje nós não precisamos mais desses rituais. Por quê? Porque Cristo veio. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Ele mesmo veio, se ofereceu como sacrifício vivo, e ali todos aqueles que o aceitam e o obedecem e o louvam, né? É um levita do Senhor, ele já tem os seus pecados perdoados, ele já está glorificando a Deus e já tem um lugar no reino eterno do Senhor. A divisão do livro. Pode-se dividir o livro em várias seções. A primeira delas é capítulos do 1 ao 7, que é dedicada inteiramente à regulamentação da apresentação das ofertas e sacrifícios oferecidos como demonstração de gratidão ao Senhor ou como sinal de arrependimento e expiação de algum pecado cometido, né? Ou seja, a expiação, no caso, o perdão
né? Vamos colocar assim para entendermos melhor, né? O pedido de perdão por algum pecado cometido. A segunda seção, que é do capítulo 8 ao 10, descreve o ritual seguido por Moisés para consagrar como sacerdotes a Arão e aos seus filhos. Consiste em um conjunto de cerimônias oficiais por Moisés, conforme as instruções recebidas de Deus. Ou seja, Moisés recebeu essas instruções diretamente de Deus lá do Monte Sinai. Ele recebia essas instruções e passava ali para os levitas da casa do Senhor. Esses ritos de consagração, que incluíam sacrifícios de animais e o uso de vestimentas especiais, foram um passo inicial para a instauração do sacerdócio arônico-levítico, instituição que fundamenta a unidade corporativa do Israel antigo. O capítulo 10 relata a morte dos filhos de Arão por causa de um pecado de caráter ritual. Ou seja, no capítulo 10, vocês vão ver quando chegar, já vou deixar aí um pequeno gostinho, a vontade de ouvir o capítulo 10, quando vocês chegarem lá, né, na leitura do capítulo 10 da Bíblia em áudio de Levíticos, vocês vão ver que os filhos de Arão, 2 dos filhos de Arão vão morrer, porque não obedeceram o ritual feito da forma que Moisés queria que fosse feito. Os capítulos 11 ao 15 formam a terceira seção do livro, dedicada a definir os termos da pureza e da impureza rituais. Fixa também as normas às quais deveria se submeter tudo aquilo que houvesse incorrido em algum tipo de impureza. A seção seguinte traz a descrição dos ritos próprios do grande dia da expiação, que todo o povo deve celebrar no dia 10 do 7º mês de cada ano. A quinta seção, que já vem lá do capítulo 17 ao 25, se ocupa da assim chamada lei de santidade, enunciada de forma sintética em 19, verso 2. Aqui nós encontramos em pleno coração do livro de Levítico, onde, junto a algumas instruções relativas ao culto, se assinalam as normas que Israel, tanto os sacerdotes como o povo, está obrigado a observar para que a vida de cada um, em particular de cada comunidade em geral, permaneça regida pelos princípios da santidade, da justiça e do amor fraterno. Os 2 últimos capítulos incluem, respectivamente, uma série de bênçãos e maldições que correspondem a atitudes de obediência ou desobediência a Deus. Está lá no capítulo 26. E uma relação de pessoas, animais e coisas que estão consagradas a Deus, capítulo 27. Capítulo 27. Assim podemos ver que o livro de Levítico é totalmente uma instrução de como era naquela época adorar e servir a Deus, como eram as ofertas, as vestimentas, a ornamentação, ou seja, a arrumação do templo, trazendo para os dias de hoje, seria a liturgia dos nossos cultos, né, de adoração ao Senhor. Independente de qual seja a sua religião, católica, evangélica, não importa a sua religião, a igreja onde você adora, onde você vai, ela tem uma liturgia de culto a ser seguida. O livro de Levítico, ele vem nos ensinando a isso, né? A forma de adorar o nosso Deus, o Deus único, o Deus triuno, o Deus de todos nós. Amém? E assim foi uma pequena introdução para que possamos entender a Bíblia em áudios do livro de Levítico. Desde já eu agradeço a todos, peço que se inscrevam no canal, deixe o seu like, ative os sininhos das notificações e compartilhem para que mais pessoas possam ouvir a palavra de Deus através deste ministério, nosso Quarto de Guerra. Beijo e até a próxima.